a coroa da vida. Análise teológica da carta à Igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 8-11. Introdução. Uma mensagem de encorajamento na perseguição no coração do livro do Apocalipse. As 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor funcionam como um diagnóstico espiritual profundo, revelando as virtudes e as falhas das comunidades cristãs do primeiro século. Entre elas, a mensagem à Igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 8-11, destaca-se por sua singularidade. É uma das 2 únicas cartas que não contém qualquer repreensão, mas sim um poderoso encorajamento diante de uma perseguição iminente e severa. O propósito deste ensaio é realizar uma análise exegética detalhada desta breve, porém densa, passagem, desvendando suas profundas lições teológicas sobre sofrimento, identidade, fidelidade e esperança escatológica. A tese central é que a mensagem a Esmirna, embora concisa, serve como um paradigma poderoso da teologia cristã da perseguição, contrastando a vulnerabilidade terrena com a segurança eterna prometida em Cristo. Para tal, este estudo analisará o remetente divino da carta, o paradoxo da riqueza espiritual em meio à pobreza material, a natureza da oposição enfrentada pela Igreja chamado a fidelidade até as últimas consequências, e, finalmente, a gloriosa promessa reservada ao vencedor. A análise se inicia, apropriadamente, com a identidade daquele que envia a mensagem, cuja autorrevelação fundamenta toda a exortação subsequente. O remetente divino e sua relevância cristológica. AP 2, 8a. Estrutura de cada uma das 7 cartas inicia-se com uma autoapresentação estratégica de Cristo, utilizando títulos e imagens extraídos da visão inaugural do capítulo 1. Para a igreja em Esmirna, que enfrentava a ameaça de morte, a autoidentificação de Cristo não é meramente um protocolo formal. É a própria base teológica da mensagem de esperança e o fundamento para a coragem. Ele se apresenta como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Vi 8. Uma declaração de cristologia exaltada, carregada de significado consolador e soberano. O título, o primeiro e o último, constitui uma das mais profundas reivindicações cristológicas do Novo Testamento. Este não é um epíteto genérico de poder. É uma apropriação direta de um título reservado exclusivamente a Yahweh no Antigo Testamento cf. Isaías 44, 6, 4, 8 e 12. Ao aplicar a si mesmo esta designação divina, João afirma que Jesus possui a mesma identidade e soberania eterna do Deus de Israel, para uma comunidade espremida pelas pressões de um império hostil. A afirmação de que seu Senhor precede o início e subsistirá após o fim de todas as coisas oferece uma perspectiva transformadora. Os poderes que os ameaçam são temporais e limitados. Cristo é eterno e supremo. Complementarmente, a credencial que esteve morto e tornou a viver é a mais poderosa que Cristo poderia apresentar a uma audiência que enfrentava o martírio. Ele não é um comandante distante que envia suas tropas para um perigo que ele mesmo nunca conheceu. Pelo contrário, ele é o pioneiro que já atravessou o vale da morte e emergiu vitorioso. Sua ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a garantia e o protótipo da vida prometida aos fiéis. A identidade de Cristo como o soberano eterno e o conquistador da morte serve como a rocha sobre a qual toda a exortação subsequente é construída. O paradoxo de Esmirna, pobreza material e riqueza espiritual. AP 2, 9. A mensagem divina prossegue, com uma declaração que revela a profunda discrepância entre a percepção humana e a realidade divina. O diagnóstico de Cristo sobre Esmirna demonstra uma inversão de valores fundamental para a ética do reino de Deus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas tu és rico. A palavra inicial, conheço, comunica, empatia, onisciência e validação. Cristo não ignora o sofrimento real da igreja. A tribulação tilipsis refere-se à pressão esmagadora da perseguição. E a pobreza ptocheia descreve uma miséria abjeta,
não apenas uma falta de luxo. Essa condição era muito provavelmente resultado direto de mecanismos socioeconômicos de perseguição. A expulsão de guildas de comércio, o ostracismo social e até a confiscação de propriedades por se recusarem a participar do culto imperial, uma prática proeminente em Esmirna, um centro de adoração ao imperador. Contudo, inserida como uma declaração parentética, a afirmação divina, Emias tu, eis rico, redefine radicalmente a identidade da Igreja. Aos olhos de Cristo, sua pobreza material era eclipsada por uma imensa riqueza espiritual. Essa riqueza não se media em bens terrenos, mas em tesouros celestiais, uma fé provada e genuína, uma lealdade inabalável ao Evangelho e a posse da vida eterna garantida em seu Senhor ressurreto. A avaliação divina não se detém no estado interno da Igreja. Ela se volta para a fonte externa de seu sofrimento, expondo um conflito que é, em sua essência, uma batalha por identidade espiritual. Identidade em conflito. O povo de Deus e a sinagoga de Satanás, AP 29b, a perseguição frequentemente atua como um catalisador, forçando uma clarificação sobre a verdadeira identidade do povo de Deus. Em Esmirna, Cristo identifica a fonte da oposição com uma linguagem forte e inequívoca. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo, antes, sinagoga de Satanás. Esta frase, teologicamente densa, exige uma análise cuidadosa para evitar interpretações anacrônicas. A blasfêmia aqui refere-se à falsa reivindicação de identidade espiritual por parte dos oponentes. Ao se declararem os únicos verdadeiros judeus, eles implicitamente negavam essa identidade aos seguidores do Messias judeu. Jesus, caluniando-os perante as autoridades romanas, na perspectiva joanina, esta perseguição contra o povo de Cristo era, em si, uma blasfêmia contra o próprio Cristo. A designação chocante de sinagoga de Satanás é um julgamento teológico, não étnico, em uma clara demonstração de intertextualidade com o pensamento paulino cf. Romanos 2, 28-29. O autor do Apocalipse redefine o conceito de verdadeiro Israel. Para João, a linhagem espiritual, selada pela fé em Cristo, suplanta a descendência étnica, um grupo que reivindica a herança judaica, mas rejeita o Messias judeu e persegue ativamente seus seguidores. Funcionalmente se alinha com o adversário cósmico de Deus. Satanás, que em hebraico significa acusador, encontra em tais grupos um espelho de sua própria obra. Ao se tornarem acusadores dos irmãos, eles se constituem, funcionalmente, em uma assembleia do adversário. Com a fonte da perseguição devidamente identificada, a mensagem divina se volta para uma exortação sobre como a Igreja deveria responder, o imperativo da fidelidade e a natureza da provação, AP 2:10. Após diagnosticar a condição da Igreja e identificar seus oponentes, a mensagem de Cristo converge para o mandamento central. A resposta cristã à perseguição iminente não é a fuga, mas uma fidelidade perseverante e corajosa, fundamentada na soberania de Deus. O versículo 10 combina comando, profecia e desafio. O comando: não temas as coisas que tens de sofrer. Este imperativo é a pedra angular da resposta cristã ao sofrimento. Não é um chamado à negação do perigo, mas à coragem fundamentada na realidade superior do Cristo ressurreto, o primeiro e o último. O medo é neutralizado pela confiança na vitória final de Deus. A provação iminente: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, e tereis tribulação de 10 dias. Cristo revela a origem espiritual, o diabo, e a natureza da prova, a prisão. A tribulação é intensa, mas divinamente delimitada. Na literatura apocalíptica, os números possuem valor simbólico, não literal. Os 10 dias sugerem um período de sofrimento que, embora completo e severo, é finito e está sob o controle soberano de Deus. A expressão pode conter uma alusão a períodos de teste no Antigo Testamento, como os 10 dias de provação de Daniel e seus companheiros Daniel 1:12-14, reforçando o tema da fidelidade sob pressão. O desafio supremo: ser fiel até a morte. Esta é a expressão máxima do discipulado no contexto da carta. A lealdade a Cristo deve suplantar até mesmo o mais básico instinto humano de autopreservação. A morte física não é vista como a derrota última,
mas como o teste final da fidelidade. Tal exigência radical só pode ser feita porque está intrinsecamente ligada a uma promessa igualmente radical e infinitamente mais grandiosa, a promessa escatológica. A coroa e a vitória sobre a morte a pé 2 e desbe 11. Toda exortação bíblica ao sofrimento sacrificial é invariavelmente acompanhada por uma promessa escatológica, que a sustenta. Para a igreja de Esmirna, a recompensa final redefine completamente o significado de vitória e derrota, vida e morte. A coroa da vida. Cristo promete e dar-te-ei a coroa da vida v. 10. O termo grego para coroa, aqui, é Stefanos, a grinalda de louros concedida aos atletas vitoriosos, o emblema de vitória conquistada através da luta. Deve ser distinguida da diadema, a coroa real de autoridade inata. Cristo oferece a coroa da vitória, ganha através da perseverança. O prêmio, no entanto, não é um objeto, mas a própria vida, a participação na vida ressurreta e eterna de Cristo, que a morte física não pode tocar. A isenção da segunda morte. A promessa final, universalizada pelo Espírito, declara: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte v. 11. No léxico do Apocalipse, a segunda morte é o juízo final e a separação eterna de Deus, a pelas 8 e 14d, la noite. A soteriologia aqui é clara. A promessa oferece segurança definitiva, enquanto a primeira morte física pode ser o custo da fidelidade. A segunda morte espiritual e eterna é completamente anulada para o crente. A vitória não é escapar do sofrimento físico, mas escapar da condenação eterna. Com o chamado quem tem ouvidos, ouça, a mensagem específica para Esmirna é selada como uma verdade perene para todo o povo de Deus. Conclusão. A relevância perene da mensagem a Esmirna, a análise exegética da carta à Igreja de Esmirna, revela um compêndio teológico sobre a fé cristã em um mundo hostil. Os pontos são claros. A identidade de Cristo como o soberano ressurreto é o fundamento da esperança. A verdadeira riqueza é espiritual, não material. A oposição ao Evangelho tem raízes espirituais profundas. A resposta do crente é a fidelidade radical, e a vitória escatológica prometida supera infinitamente qualquer sofrimento temporal. A mensagem a Esmirna permanece, portanto, não apenas como um modelo para tempos de perseguição, mas como um microcosmo do paradoxo cristão fundamental. A força se aperfeiçoa na fraqueza, a vida é encontrada através da morte, e a verdadeira visão é espiritual, não circunstancial. Em sua essência, a carta é o corretivo divino para qualquer teologia da glória que busque poder e prosperidade terrenos. Em seu lugar, ela apresenta uma teologia da cruz crua e inflexível, como o único caminho para a coroa da vida. Para a igreja de todas as épocas, Esmirna ensina que a fidelidade em meio ao sofrimento não é um desvio no caminho para a vitória, é o próprio caminho.